Observatório. Da política à economia. Toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC. Hoje no Observatório vamos contar com o comentário de Ana Gomes, antiga eurodeputada, diplomata e agora candidata à presidência da República. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar na Rádio Universidade de Coimbra e e esta gentileza de nos dar esta entrevista. E obviamente estamos a acabar 2020, um ano muito longo, um ano, podemos dizer, um ano maldito, com todas as incidências que marcaram o mundo e Portugal, obviamente, desde março. Um ano muito complicado a todos os níveis. Não se espera que 2021 seja propriamente melhor, mas 2021 vai ser um ano de presidenciais. 5 anos depois vamos voltar a ter eleições. Referi brevemente, de facto, a sua carreira, uma longa carreira, primeiro como diplomata, depois como eurodeputada, uma figura reconhecida. Pergunto-lhe, se calhar, para começar, uma pergunta geral, mas acho que tem de ser feita: porquê Belém? Nesta fase da sua vida e, obviamente, nesta fase do mundo, uma fase muito complicada para todos os portugueses, com a crise que ainda agora só começou. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de me dirigir aos estudantes da Universidade de Coimbra através da vossa rádio, que tem uma reputação no mundo radiofónico e no mundo universitário em Portugal e não só. Porquê Belém? Porque é um combate importante para a democracia em Portugal. Não é por acaso que nós, na nossa Constituição, prevemos o sufrágio universal direto para a eleição para Presidente da República. É porque queremos envolver os cidadãos, é porque achamos que o papel de quem elegemos para a Presidência da República é importante na interação com as outras instituições de poder. Não é só a magistratura de influência que exerce, mas é os reais poderes de interação com na lógica da separação de poderes, que não é uma rainha de Inglaterra, como alguns democracia, dizem. Exatamente. E neste momento em particular, quando a democracia se acha, por um lado, corroída por dentro, por muita falta de atenção aos anseios dos cidadãos, por muitas políticas erradas, políticas neoliberais que agudizaram as contradições na sociedade, agudizaram as desigualdades e o sentimento de desigualdade e o ressentimento dos cidadãos, por muitas resistências à transparência, que é essencial para que os cidadãos possam efetivamente controlar os poderes políticos. Neste contexto em que florescem forças populistas com agendas reacionárias, xenófobas, racistas, antidemocracia, ninguém se pode furtar esse combate. E é por isso que eu achei que, sendo que as candidaturas à presidência da República em Portugal normalmente não podem ser apoiadas por partidos políticos, mas no fundo dependem da decisão pessoal dos candidatos, face a vários apelos que eu recebi, entendi que não me devia furtar a avançar para este combate. E esse objetivo, ou pelo menos o primeiro objetivo, o objetivo primário, é combater essas forças que referiu, estão a corroer a democracia por dentro e as instituições democráticas. É esse o seu objetivo primeiro? Obviamente, imagino não seja o único, mas o principal objetivo é que eu gosto de Portugal, acredito em Portugal, acho que podemos ser um país muito melhor, acho que podemos ser um dos países melhores do mundo, se nos soubermos organizar melhor, se soubermos pôr os cidadãos e as cidadãs a participarem na democracia, a exercerem os controlos que têm que existir para garantir a qualidade dessa democracia e não que ela se possa deixar perverter
por aqueles que de facto não cuidam da democracia e deixar sucumbir aos ataques daqueles que querem destruir a democracia. E por isso, por acreditar em Portugal, por acreditar que participando no debate que uma campanha eleitoral pressupõe, posso contribuir para fazer discutir questões que de outra maneira seriam postas debaixo do tapete. Como quais? Olhe, por exemplo, as questões da justiça fiscal, que é uma questão essencial da justiça social e da própria governação democrática, da qualidade da democracia. Há quem nos queira persuadir que as questões fiscais são demasiado técnicas, complexas, só para iniciados, só para especialistas. Não. As questões fiscais têm que ser questões de conhecimento prático dos cidadãos que pagam os impostos, de resto, e que não podem continuar a ser sujeitos a estas lógicas perversas de dizerem não há dinheiro para os serviços públicos de saúde, ou de educação, ou de segurança, ou de habitação, ao mesmo tempo que se deixa o dinheiro partir para os offshores. A lógica perversa de pôr as pequenas e médias empresas a pagar muito mais impostos em média do que as grandes multinacionais que não pagam impostos em vários países europeus e em vários países do mundo, numa lógica completamente perversa que decorre das políticas neoliberais e desreguladoras que nas últimas décadas têm corroído a democracia. Estas questões têm que ser discutidas. Não são apenas questões de governação, são questões de democracia, de qualidade da democracia. E, portanto, eu penso que posso contribuir para esse debate. No Parlamento Europeu, enquanto eurodeputada, participei em todas as comissões de inquérito que houve a partir do escândalo LuxLeaks, exatamente sobre a fiscalidade das grandes multinacionais que não pagam impostos. Hoje, mais do que nunca, temos o problema, por exemplo, da fiscalidade sobre as empresas do digital, as grandes plataformas do digital, que hoje estão a ganhar dinheiro a rodos, escandalosamente, inclusivamente à conta da pandemia, a ganhar, de resto, também um poder que nenhum Estado já controla e que têm que ser quebradas, e o lado da fiscalidade é um dos elementos de as quebrar, não é o único, é um dos elementos para as quebrar, e é evidente que eu trabalhei nisto no Parlamento Europeu, penso que é preciso uma sinergia a nível europeu para mudar isto, mas a sinergia faz-se das forças de cada um dos países que compõem a União Europeia, e esta questão tem que ser discutida no nosso país e temos que exigir posição, a atividade do nosso país. Para o ano vamos ter a presidência da União Europeia em Portugal, e é uma grande oportunidade para fazermos a diferença nesta matéria e não continuarmos a alinhar com os esquemas que têm obstruído, boicotado as propostas que, por exemplo, têm saído do Parlamento Europeu e até da Comissão Europeia e que têm sido boicotadas no Conselho onde se sentam os governos. Estas questões têm que ser discutidas. São questões de cidadania, são questões de democracia e são questões fundamentais para os cidadãos que mais do que nunca pagam as favas, os custos de os erários públicos estarem a ser exauridos, não haver recursos para as necessidades de serviços públicos essenciais, porque o dinheiro parte para os offshores. Isto tem que mudar. Os governos esmifram-se a tentar e gastam pipas de dinheiro a tentar captar investimento estrangeiro. Investimento direto estrangeiro. E dizem-nos que parece que isso é a meca, a solução para o desenvolvimento das nossas economias. Falso. Se aplicassem 1/4, 1/10 da energia a ver como aplicar em Portugal o investimento gerado, os lucros gerados em Portugal pelas empresas nacionais e não deixar esse dinheiro partir para os offshores e ser parqueado em offshores, se calhar o Estado tinha muito mais recursos para atender às necessidades da saúde, da educação, da habitação, da segurança, etc. Falou de vários casos que trabalhou. Se calhar não, de certeza. Sim, nomeadamente no Parlamento Europeu, falou da questão da justiça fiscal e tem uma longa carreira, como eu já referi, na área diplomática e na área política, onde trabalhou, onde teve exposição mediática em casos muito célebres. Falou do LuxLeaks, mas lembro-me também no início da sua carreira como eurodeputado o episódio
dos voos da CIA. Recentemente, o caso Rui Pinto, naturalmente, que é um caso muito mediático, até pelo próprio plano que envolve o caso Rui Pinto, e obviamente essa atitude combativa, se a descrever como uma atitude combativa, creio que não me leva a mal. Não, mas nenhuma, um cumprimento. É um cumprimento. E pergunto-lhe se essa atitude combativa, de choque, que naturalmente traz os seus inimigos, também traz, obviamente, muitos elogios e muitos amigos, podemos dizer assim. Eu pergunto-lhe se essa atitude depois não choca, possivelmente, com o perfil do Presidente da República que temos tido em Portugal ao longo destes 40 anos de democracia, um perfil mais institucionalista, mais em linha do que, por exemplo, é Marcelo Rebelo de Sousa, que é um Presidente mais institucionalista em alguns pontos, do que, contrastando, se calhar, com esta atitude mais aguerrida, mais de combate que referi. Eu acho que vivemos tempos muito exigentes, que deviam ser muito exigentes sobre a participação democrática. E essa exigência passa pela intervenção dos diversos órgãos de soberania. E o Presidente da República é um órgão de soberania, é um órgão que tem uma interação com os outros órgãos de soberania fundamental. E tem que ser claro, do meu ponto de vista, a política do afeto é importante, e foi importante para descrespar o nosso país num momento em que estava muito de grande tensão, até por causa das políticas neoliberais dos anos da Troika, etc. Mas não bastam. E existe clareza, porque quem temos na Presidência da República tem, de facto, uma magistratura de influência, uma interação com os outros órgãos, tem um dever de garantir o regular funcionamento das instituições democráticas, de zelar pelo regular funcionamento das instituições democráticas, e quando nós vemos que algumas não funcionam, ou porque não têm meios, ou porque não há coragem política, à vontade política, ou porque foram pervertidas, é evidente que não se pode fingir que está tudo bem. Não pode. E eu não tenho medo nenhum de me apresentar ao voto dos portugueses e das portuguesas com os combates que eu travei e que continuarei a travar e continuo a travar. A Ana Gomes, Presidente da República, será a mesma Ana Gomes que estava em Bruxelas e em Estrasburgo? Sem dúvida. É evidente que em qualquer situação a função também faz o homem ou a mulher. Da mesma maneira que a personalidade do homem ou da mulher também molda a função. Há aqui uma interação. Mas eu não deixarei de ser Ana Gomes, sendo eleita Presidente da República. Naturalmente que, sendo eleita Presidente da República, saberei assumir a gravitas que o cargo impõe, sem deixar de ser quem sou e sem deixar de trazer os combates, porque sempre me bati para o debate público e para a intervenção pública. Penso que pessoalmente não tenho a necessidade de ser amada por toda a gente. Há gente que me detesta por boas razões e eu fico muito contente que essa gente me deteste. Da mesma maneira que sei que interpreto o sentimento da maior parte dos portugueses e portuguesas que quer governação transparente, prestação de contas, quer participar civicamente e quer ser ouvido na determinação do que é o interesse nacional, do que devem ser as estratégias e as políticas nacionais, que querem ser envolvidos e que sentem que muitas vezes não são envolvidos. E eu penso que justamente o papel de quem temos na Presidência da República é também o de escutar os cidadãos e de trazer a contribuição dos cidadãos e das cidadãs para a ponderação pelos governantes e pelas outras instituições democráticas. É isso que eu me proponho fazer. E é com essa agenda que me apresento ao voto dos cidadãos e cidadãs portuguesas. Também é importante dizer que eu faço com a plena consciência de ser mulher. E de seria a primeira, preciso dizer. Não haver até hoje nenhuma mulher que tenha conseguido chegar a Presidente da República. E eu acho que há aqui também uma questão de cidadania a transpor. Há uma democracia bastante deficiente, bastante incompleta,
quando num país onde, como na maior parte dos países, a maioria dos cidadãos são mulheres, e as mulheres ainda não têm hoje o papel no topo das organizações que merecem. Já estão por todo lado, no mundo laboral, no mundo universitário, etc. Mas depois há um telhado de vidro sempre a transpor quando se chega aos lugares de decisão e de direção. E a sua candidatura quer ser a pedra? Quer ser uma candidatura que também aí muda e dá um sinal de mudança para a sociedade e de encorajamento de todas as mulheres a irem à luta, porque é evidente que é preciso luta, é preciso persistência, é preciso costas largas para combater com toda uma tradição patriarcal, que mesmo às vezes quando não é consciente está lá, que é preciso derrubar. E sim, acho que ter uma mulher na presidência da República pode fazer uma diferença importantíssima nesse combate, que é um combate pela democracia, pela qualidade da nossa democracia. Eu gostaria de fazer duas perguntas relativamente ao papel do Presidente da República, uma diretamente relacionada com a última pergunta que fiz, relativamente aos casos onde estive envolvido, onde foi, não diria personalidade principal, mas certamente uma das personagens principais nesses processos, nomeadamente no caso Rui Pinto, que ainda é um caso que ainda está por fechar e que certamente vai marcar a agenda mediática nos próximos anos. Próximo ano, esperemos não muito mais do que isso, mas também é preciso sempre lembrar que a justiça portuguesa nem sempre anda como gostaríamos que andasse. Eu pergunto-lhe, relativamente a este caso em específico, Sr. Presidente, qual é que é a sua relação com o caso Rui Pinto, tendo em conta que é um caso muito mediático, que envolve muitas paixões e também sabendo da sua participação, ainda que secundária, neste caso? Olha, antes de mais, deixe-me dizer que eu tenho atividade política desde jovem estudante do liceu e muito antes do 25 de Abril. Sempre me entendi como cidadã a ter que ter comprometimento político. Não quer dizer partidário, mesmo como diplomata não tive, obviamente, alinhamentos partidários, mas tive empenhamento político, porque o trabalho de diplomata é um trabalho eminentemente político. E os combates que eu fui travando ao longo da minha vida, e designadamente já como política pelo meu partido, o PS, desde 2003, como eurodeputada, exatamente, desde pôr o PS a tomar posição contra a invasão do Iraque, orgulho-me disso, em 2003, até aos combates que travei no Parlamento Europeu, os chamados voos da CIA, os voos da tortura, e a cumplicidade portuguesa e de muitos outros países naquele programa das chamadas rendições extraordinárias, que no fundo era um programa de tortura e sequestro e prisão de cidadãos organizados pela administração americana da época, ou depois os escândalos sucessivos da LuxLeaks, as questões fiscais, a criminalidade organizada por trás dos Panama Papers, dos Paradise Papers, etc. Para mim, todos esses combates estão ligados. Têm a ver com um dever de cidadania, norteado pela defesa dos direitos humanos, norteado pela defesa do Estado de Direito, pela defesa da democracia, pela defesa da justiça social, inerente para mim à democracia, e, portanto, foi isso tudo que me levou a também me ter que envolver no caso Rui Pinto. Rui Pinto era a fonte dos Football Leaks, que nós no Parlamento Europeu estudámos no contexto até do inquérito sobre os Panama Papers. Nessa altura estava eu longe de saber que a fonte do Football Leaks era o Rui Pinto. Devo dizer que eu não sei nada de futebol, não tenho nenhuma preferência futebolística, nunca ninguém me ouviu. Aqui somos todos académicos, como rádio da Associação Académica. Eu nunca expressei uma única preferência, sim, claro, porque não sei nada de futebols, devo dizer.
O que não quer dizer que desvalorize o fenómeno futebolístico, até que me serviu muito quando fui embaixadora na Indonésia, porque, enfim, olha, perguntavam-me muitas vezes se eu era prima do Nuno Gomes. Nessa altura eu era um futebolista muito famoso em Portugal, e eu dizia que sim, claro. Era família. Lá devemos ter o mesmo antepassado, um Gomes qualquer lá na árvore genealógica. De qualquer maneira, eu apercebi-me por volta aí do ano 2001, 2002, quando estava na Indonésia, de como a promiscuidade entre os negócios do futebol, a indústria do futebol e o poder económico e o poder político estava a deteriorar a qualidade da democracia em Portugal. E de repente a invadir os mídias, já não se discutia política, discutia-se futebol. E isto era um fenómeno altamente alienante da população portuguesa. Isso foi uma das razões que me fez também voltar à política ativa, através da vida partidária no meu partido, no PS. E foi também isso que me impeliu, quando soube que a fonte do Football Leaks era o Rui Pinto, a ter que me empenhar na defesa de um denunciante. Eu, através das diversas comissões de inquérito em que participei, percebi a importância dos denunciantes. Intervim com outros deputados em defesa, por exemplo, do Antoine Deltour, que foi a fonte, por exemplo, do LuxLeaks, que foi julgado no Luxemburgo, ou do Falciani, no caso dos Swiss Leaks, ou do Rudolf Helmer, no caso do Julius Baer na Suíça. Eu apoiei essas pessoas, percebi como a vida delas tinha sido absolutamente infernizada, arrostando com as consequências de terem tido o sentido ético, o sobressalto ético de fazer aquelas denúncias, e portanto entendi que tinha que apoiar o denunciante português do Football Leaks, um trabalho que de resto tinha tido as maiores repercussões a nível europeu, que levou autoridades de vários países a recuperarem milhões à conta das revelações, enquanto que em Portugal não via nada disso acontecer, e o que vi foi encarniçamento contra a fonte da denúncia, não contra os criminosos expostos pelo denunciante. Portanto, tive que me empenhar pela defesa do Rui Pinto. Estou à espera de ser chamada a tribunal, já sei que fui indicada como testemunha, naturalmente. Uma das muitas testemunhas, irei ser chamada a depor, e irei, com certeza. Cooperei e cooperarei sempre com a Justiça Portuguesa. Aliás, muitas vezes, em diversos momentos, fazendo as minhas próprias investigações sobre estes escândalos que eu referi. Houve alturas em que, obviamente, não tinha meios de avançar e tinha incompetência e tinha que entregar, e sempre entreguei o caso à Justiça, sempre confiei que a Justiça faria o seu trabalho. Muitas vezes vi operadores da Justiça empenhados, dedicados, mas depois a serem coartados, amordaçados, maniatados pelas direções políticas ou por interesses políticos que vinham pela via hierárquica, e portanto entendi, sim, juntar-me, dar a minha cara na defesa de Rui Pinto. Isto não quer dizer que eu me queira substituir à Justiça na avaliação de se ele cometeu delitos. Isso é um julgamento que a Justiça tem que fazer. O que eu digo sempre é: a mesma Justiça tem que avaliar, mesmo que chegue à conclusão que ele cometeu alguns delitos, que ele produziu um extraordinário serviço público, não apenas a Portugal, mas a outros países, e que há um manancial extraordinário de informação de que as autoridades não podem fazer tábua rasa, porque pode ser decisivo para ir atrás da criminalidade, da alta criminalidade, da criminalidade organizada, que expolia os recursos de que os portugueses e que o Estado português tanto precisa. Mesmo que isso coloque alguns entraves ao Estado de Direito? Porquê que coloca entraves ao Estado de Direito? Você vai-me dizer Estou a perguntar... Não, sim, onde é que é? Isso é a tese, por exemplo, de alguns advogados que dizem que ele ao ter acesso e não sei como é que ele teve acesso, isso é uma coisa que o Tribunal esclarecerá, por exemplo, a processos que estavam na mão de advogados, de empresas, estava a violar o sigilo profissional. Não, o sigilo profissional não se fez para advogados e sociedades de advogados servirem de intermediários no branqueamento de capitais por parte de organizações criminosas. O sigilo profissional fez-se para os advogados defenderem pessoas que estão acusadas de crimes, não para serem intermediários de organizações criminosas.
E se há uma utilização perversa do sigilo profissional por parte de advogados, de alguns advogados e de algumas sociedades de advogados, para servirem a organizações criminosas, eu penso que todos aqueles que ajudarem as autoridades a ter meios para debelar essa perversão e para combater essa perversão devem ser aproveitados. Mudando de assunto, até porque a entrevista não é sobre o caso Rui Pinto, não é esse o objetivo, gostaria de lhe colocar duas perguntas para fechar. Uma relativa à própria presidência e ao próprio ano que vamos ter agora. Estamos a fechar 2020, como referi, para o ano há eleições, já estamos em período pré-eleitoral. Se ganhar as eleições, será um regresso a Belém? Já passou por Belém na altura, nos anos 80, com o Presidente Ramalho Eanes, e o Presidente Ramalho Eanes referiu numa entrevista que a crítica era a característica mais interessante de Ana Gomes. Eu achei esta frase curiosa. Eu pergunto-lhe qual é que é a principal crítica que faz ao mandato do atual Presidente da República. Já falou da política de afetos, dizendo que não basta ter uma política de afetos. Pergunto-lhe diretamente, fora esse ponto, qual é que é a principal crítica que aponta a Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, deixe-me dizer que quando trabalhei com o Presidente Ramalho Eanes, e foi um privilégio trabalhar com ele e com a sua mulher, Dr. Manuel Eanes, eu era uma jovenzinha, jovem diplomata, e senti-me realmente privilegiada por estar em Belém e por, a partir de Belém, ver toda a administração pública portuguesa e participar na organização de visitas internacionais, porque acabei por me tornar intérprete do Presidente Ramalho Eanes e, portanto, estive em encontros onde só estava o Presidente Ramalho Eanes, os chefes de Estado estrangeiros e eu própria como intérprete. Portanto, tive, de facto, uma experiência extraordinária. Essa experiência penso que me serve muito e serviu-me muito ao longo da minha vida como diplomata e como política, porque ninguém me intimida. Quer dizer, não há nenhuma cabeça coroada ou não coroada de poder que me intimide. E penso que esse é, sim, um dos aspectos que me dá uma boa base para encarnar a chefia do Estado português. Porque eu acho que o Estado português tem que ser defendido, tem que ser respeitado, tem que saber dar ao respeito. Não é nesta matéria, de resto, que eu tenho críticas a fazer ao atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que até foi meu professor na Faculdade de Direito de Lisboa, e um bom professor, e um simpático professor. Não, é que, sim, sem dúvida os afetos são importantes, mas não bastam. Há um papel de intervenção do Presidente da República, no zelar por regular funcionamento das instituições democráticas, que tem muitas leituras e que não pode ser minimalista. Não exige necessariamente intervenção pública, pode ser feita discretamente, em interação com as diversas estruturas e instituições democráticas, mas tem que existir. Quando nós vemos, por exemplo, o setor da justiça, de que estivemos a conversar, ou por carência de meios, ou por carência de coragem política, ou por perversões outras, a não funcionar e a ser até muitas vezes apontado como uma das principais razões dos chamados custos de contexto, porque não há mais atividade económica, melhor atividade económica e mais entrosamento da economia nacional com a economia internacional, etc. Bom, temos um real problema, e é um problema que também tem outra repercussão, mais grave até do meu ponto de vista, que tem a ver com a descrença dos cidadãos no sistema democrático. Se a justiça não funciona, se a justiça é demorada, justiça negada. Se os grandes criminosos financeiros, por exemplo, expostos durante a crise financeira, estão aí ainda por julgar no nosso país, a beneficiar dos megaprocessos que embrulham a justiça e que levam aqueles os dois para amanhã possam até falecer e as fortunas deles, entretanto, estão dissipadas e estão branqueadas para benefício dos seus descendentes, há aqui qualquer coisa de muito perverso que faz os cidadãos descrer da própria democracia. E, portanto, isto não é uma matéria a que quem está na presidência da República possa ser alheio. Não basta fazer discursos. É preciso ir falar com os operadores. Marcelo esteve alheio, na sua opinião? Não se viu. Ou não suficiente? Não se viu a intervenção. E, olha, só para falar de um assunto dos últimos dias, que ainda hoje fui confrontado com eles aqui em Coimbra,
que é a questão do acordo feito nos Açores para uma coligação de direita chegar ao poder nos Açores face aos resultados eleitorais. Mas essa coligação só chega ao poder com o apoio de um partido da extrema-direita, xenófoba, racista, com uma agenda anti-Constituição. Nós vimos recentemente o atual Presidente da República fazer até recomendações ao seu partido de origem e o PSD sobre como devia posicionar-se face ao Orçamento de Estado. Vemos todos os dias o Presidente da República opinar sobre tudo e mais alguma coisa. Mas não o vemos opinar em algumas outras questões que são, essas sim, absolutamente relevantes para a qualidade da democracia em Portugal e para o funcionamento das instituições democráticas. Por exemplo, eu ainda não vi até hoje, e espero não esperar muito mais tempo, para ouvir o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, pronunciar-se sobre as linhas vermelhas, do ponto de vista da sanidade da democracia, que foram atravessadas pelo seu partido ao entrar neste acordo com um partido racista e xenófobo nos Açores, com implicações óbvias, não apenas pelo plano regional, mas para o plano nacional. Ao não atuar, Marcelo, na sua opinião, não está a cumprir o seu papel enquanto guardião da Constituição? E não é só, não está a cumprir, eu não digo isso, eu digo não está a cumprir o seu papel enquanto zelador do regular funcionamento das instituições democráticas e de defesa da democracia quando ela está em risco. E às vezes é por ação e outras vezes umas vezes é por omissão, outras vezes é por ação. Por exemplo, quando ainda recentemente vimos o Presidente da República assumir a responsabilidade, por exemplo, de tudo o que tinha sido feito em relação à gestão relativamente à pandemia, nós sabemos que quem governa não é o Presidente da República, é o Governo. E, portanto, não pode ser o Presidente da República a assumir responsabilidades que não lhe pertencem. Por muito boa interação que tenha havido entre o Governo e a Presidência da República. Ou assumir responsabilidades, por exemplo, ainda tivemos recentemente o episódio da substituição do Presidente do Tribunal de Contas, em que também o Presidente da República inusitadamente assumiu responsabilidades por uma coisa que toda a gente sabia que não era da responsabilidade, em última análise, do próprio Presidente da República, embora ele tivesse, obviamente, uma corresponsabilidade na nomeação do novo Presidente do Tribunal de Contas. Há, portanto, vários aspectos da ação e da omissão em que eu, sendo Presidente da República, faria certamente bastante diferente no total respeito pela separação de poderes e pelos poderes que estão reservados ao Presidente da República na Constituição da República. Uma última pergunta, muito, muito direta, não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque referiu várias vezes que o PS é o seu partido, referiu várias vezes ao longo da entrevista. Pergunto se não gostaria de contar ainda com o apoio do PS nestas eleições presidenciais, que não se dividiu, mas não vai apresentar candidato próprio, tal como já tinha acontecido em 2016. A minha candidatura foi apresentada e é apresentada como uma candidatura independente. Agora, eu não escondo aos portugueses que sou socialista. Aliás, seguindo a boa tradição de verdade dos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio, que, sendo socialistas, foram absolutamente isentos no seu exercício das funções presidenciais. Portanto, eu nunca escondi a minha filiação partidária, desde os tempos em que eu fui do MRPP até antes e depois do 25 de Abril, até ao princípio de 76, e portanto, não estou de maneira nenhuma a escamotear que sou socialista. Por tudo o que o ser socialista significa, designadamente, os valores, os princípios, porque eu me bato e sempre me bati. Agora, dito isto, a minha candidatura é independente, procura de ser uma candidatura de convergência progressista. Eu disse e mantenho que quero fazer convergir todos os defensores da democracia, todas as formações da direita à esquerda que se revêem num ideário democrático. Eu aceitarei o voto em mim, naturalmente não aceitando fazer negociações de quaisquer compromissos, mas aceitarei o voto democraticamente. E em relação ao PS, sim, eu discordei que o PS não tivesse candidato. Esperei que o PS tivesse candidato. Acho que quando o PS se uniu e teve candidato fez a diferença. Elegeu o Jornal Ramalhianos, contribuiu para a sua eleição, primeira e segunda. Elegeu o presidente Mário Soares e reelegeu. Elegeu o presidente Jorge Sampaio e reelegeu. Quando o PS se dividiu,
ou não teve candidato, os candidatos da direita ganharam. E, portanto, eu acho que o PS não devia furtar-se a ter um candidato próprio ou da sua área que apoiasse claramente. Não o tendo feito, eu decidi avançar e, entretanto, posso dizer que me congratulo por finalmente o PS ter tomado uma decisão democrática. Acho que num partido democrático como é o PS, obviamente não é um homem ou um punhado de homens que decide qual é a posição do partido. Portanto, finalmente houve a decisão democrática do partido, no passado dia 7, e eu penso que essa decisão faz jus ao que é a tradição do PS, dado o quadro enunciado pelo facto do secretário-geral entender não ter candidato, dar a liberdade de voto aos militantes. Os militantes socialistas pensam pela sua própria cabeça e eu regozijo-me que tenha sido esta a decisão nesta conjuntura e espero que muitos socialistas, como já está a acontecer, entendam dar-me a sua confiança. Espero merecê-la. Certamente me sinto muito mais fortalecida e encorajada por ver insígnios socialistas como Manuel Alegre, João Cravinho, José Vera Jardim, Carolina Tito Moraes, Isabel Soares, tantos outros fundadores do partido e destacados militantes do partido, estarem entre os democratas que apoiam a minha candidatura. É uma candidatura que só se reforça com os apoios socialistas, mas obviamente não se esgota nos apoios dos socialistas, quer favorecer a convergência de todas as forças progressistas. Só mesmo para terminar, uma última pergunta, já passámos o tempo, para fechar, falou de convergir, de ter o espaço de todos os democratas, vai procurar pontos diretamente com os dois candidatos de esquerda anunciados, João Ferreira e Marisa Matias? Olha, eu conheço-os a ambos, foram meus colegas no Parlamento Europeu. No caso da Marisa, ela é mesmo minha amiga, considero-a realmente como uma amiga, e não penso que seja nocivo para a democracia que estejamos os três a concorrer, naturalmente pela sua própria pista, de acordo com as suas convicções ideológicas, o seu espaço político e ideológico. Não penso que isso seja negativo para a democracia. Acho que a democracia só se fortalece com o debate entre as diversas, plural. Certamente que a determinada altura, e eu espero, havendo segunda volta, como eu espero que haja, haverá certamente um momento para a convergência democrática, e sim, eu espero que haja convergência democrática à esquerda, mas essa é uma decisão que cabe a qualquer um de nós, dos candidatos, e também das formações políticas que os apoiam no seu devido momento. Ana Gomes, muito obrigado por esta entrevista nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, na Rua Padre António Vieira. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade.